Jovem Pan Especial. Coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Eu sou Lívia Fernanda e aqui você acompanha o que foi destaque nesta quinta-feira, porque a Jovem Pan não para. O Conselho Municipal de Tributos de São Paulo começa a realizar julgamentos por videoconferência. O órgão julga recursos administrativos dos contribuintes contra a cobrança de ISS e outros tributos municipais. Em razão da pandemia e a declaração de situação de emergência no município, todas as sessões de julgamento do Conselho foram suspensas no mês de março. Para entender melhor essa novidade do CMT, a Jovem Pan conversou com o advogado tributarista Maurício Barros, da Gaia Silva Gaed Advogados. Vamos acompanhar. Doutor, então, esses julgamentos por via videoconferência são novidade? De que forma devem funcionar na prática? E o senhor espera um volume de julgamentos principalmente relativos a quais assuntos? Bom, a gente já tem uma experiência, né, com outros tribunais, né, que estão adotando aí os julgamentos virtuais. Hoje se inicia, né, a primeira sessão de julgamento do CMT, do Conselho Municipal de Tributos, não é? Existe uma portaria, né, que foi publicada traçando todo o regramento para isso, né, e a gente espera sim que haja aí uma pauta com muitos processos, né? Hoje havia já um volume de processos de acordo aí com o histórico, né, das sessões, e já foi publicada também a pauta da semana seguinte, né, da semana que vem, para os julgamentos da próxima semana. Ok, e com a gente aqui também o Marcelo Matos com uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Matos? Olá você e também aos ouvintes e internautas da Jovem Pan, prazer tê-lo conosco aqui, doutor Maurício. Eu imagino que ao final desse processo há uma grande expectativa de uma intensa judicialização, mesmo ao longo da pandemia. Nós já tivemos inclusive decisões em segunda instância, por exemplo, proibindo despejos, autorizando restaurantes a não pagar empréstimos em razão justamente da ausência de atividade econômica. Como é que o senhor avalia essa situação pós-pandemia, essa enxurrada de ações esperada na Justiça? Acredito que vai ter muitas ações, né, realmente, né, enfim, as pessoas e as empresas, né, estão com problemas de caixa, né, então salários podendo ser reduzidos, muitas pessoas perdendo os empregos, então eu acho que realmente vai ter uma enxurrada de ações na Justiça para rever contratos, né, rever aí condições contratadas, né, para as mais distintas atividades, não é? Provavelmente vai ter isso mesmo, né? Agora, doutor, antes de chegar aos processos, às situações judiciárias, vale a pena as empresas tentarem negociar? Negociação é uma palavra do momento, ainda mais tendo em vista o momento da pandemia? Acredito que sim, né? Acredito que sim. A gente está tendo aí uma situação de força maior, né? Então é algo inesperado, algo que mexe com a estabilidade, né, das relações jurídicas em geral, né? E geralmente, né, os contratos prevêem cláusulas de força maior, né, em que as condições originariamente contratadas podem ser renegociadas, repactuadas, né, para que possa haver aí um reequilíbrio, né, econômico-financeiro, um reequilíbrio aí das partes, né, durante as relações contratuais. Então, eu acredito que negociações, que já estão ocorrendo, né, em grande escala, né, renegociações podem sim serão, né, bastante comuns, né, já estão sendo, né. E, doutor, o governo federal, os governos estaduais têm facilitado os pagamentos de impostos e de dívidas em geral de empresas? Sim, nós tivemos aí uma série de medidas, né? As empresas do Simples Nacional tiveram uma prorrogação, né, para o pagamento dos tributos por parte do governo federal. Algumas contribuições sociais, né, também foram postergadas por 2 meses, né? Então, o PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição da agroindústria também foram prorrogadas por dois períodos de apuração, né, foram prorrogados, né, os vencimentos dos tributos,
né? Alguns estados adotaram algumas medidas também para prorrogar, poucos, mas a gente tem alguma coisa. Algumas mercadorias, né, sobretudo ligadas, né, relacionadas ao combate à Covid, tiveram suas alíquotas zeradas ou reduzidas, né, em alguns tributos, né, então o imposto de importação, o IPI, né, que é o imposto sobre produtos industrializados, alguns também com ICMS reduzido, né, e aí álcool em gel, máscaras, equipamentos de proteção individual do pessoal de saúde, né? Então, muitos produtos tiveram aí suas alíquotas zeradas ou reduzidas nesses tributos que eu mencionei. Tá, ok. E, doutor, esses julgamentos por videoconferência devem começar? Já começaram? Como está o volume de processos nesse momento? Estão começando hoje, né? Esta manhã foi o primeiro do Conselho Municipal de Tributos, não é? Hoje está começando. Alguns tribunais judiciais já estão praticando isso, né? Então, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. Existe uma perspectiva também que o Tribunal Administrativo Federal comece a ter julgamentos em suas turmas ordinárias, né? Saiu uma portaria também recente regulamentando isso, mas ainda não existe uma pauta de julgamentos definida neste formato para essas turmas ordinárias ainda, né? Então, de concreto, enquanto a tribunais administrativos tributários, nós temos hoje o CMT iniciando aí as sessões virtuais. Certo. Marcelo Matos tem mais uma pergunta para o Dr. Maurício Barros. Marcelo? Doutor Maurício, essa questão do julgamento virtual, a Câmara de São Paulo poderá aprovar um projeto que suspende por 180 dias, né, a postergação do pagamento do IPTU, também do ISS, ITBI e todas as taxas municipais por 120 dias. Como é que o senhor avalia essa capacidade também aí do contribuinte nesse momento de honrar os seus compromissos? E ao mesmo tempo a Prefeitura garante que não tem dinheiro, uma situação econômica também difícil para o município em fazer cumprir as suas principais ações nesse período de pandemia e outros serviços, evidentemente, do município. Claro. Veja, recolhimento de tributo tem dois lados, né? Tem um lado do contribuinte, do dispêndio do contribuinte, e o contribuinte tendo aí a necessidade de preservar empregos, né? Aí as pessoas jurídicas, né? E as pessoas físicas também com dificuldade, enfim, em função de suas obrigações mensais, não é? Então, existe aí uma perspectiva, né, de problemas, né, de caixa de pessoas físicas e jurídicas, e aí, claro, qualquer redução tributária é uma medida de alívio, né, para esse problema. Por outro lado, né, o outro lado da moeda do recolhimento de tributos, claro, são as despesas públicas, né, então é a pressão fiscal para fazer frente aí às despesas públicas, que em algumas áreas, sobretudo saúde, né, serão aí amplamente majoradas, né, por conta do combate à Covid. Tanto é assim que nós percebemos que houve uma maior movimentação do governo federal na questão de postergação de recolhimentos e pagamentos de tributos, né, de redução e postergação de recolhimento, né, nos prazos, né. Já os estados e os municípios, que são justamente aí os órgãos que estão mais à frente no combate por conta dos sistemas hospitalares, né, adotaram medidas mais tímidas. Então, claro, buscar um equilíbrio, né, entre a arrecadação e os gastos, né, e aí uma diminuição dessa arrecadação frente a um aumento de gasto realmente é um desafio muito grande e qualquer medida tem que ser aí muito bem pensada e muito bem calculada, né, para que os serviços públicos essenciais não sejam aí não sofram, né, uma piora, né, de qualidade e de quantidade, né? Certamente. E, doutor, como o senhor vê o cenário agora passando o pico da epidemia aqui no nosso país? A boa notícia em meio a tudo isso é que o pico, pelo menos dessa pandemia, vai passar. Como o senhor vê a movimentação com relação aos acertos de contas das empresas todas? O volume de trabalho deve ser principalmente relacionado a quê? Olha, o pico da doença não coincide necessariamente, né, com um alívio, né, para as empresas, né, em geral, porque a gente tem um efeito aí no tempo, né? Então a atividade econômica que está
está sendo suspensa ou reduzida neste momento do pico da pandemia e nas próximas semanas, e tem ocorrido, né, claro, nos últimos 2 meses, né, ele vai ainda ter um reflexo nos próximos meses e talvez alguns anos para muita gente, né? Então, a expectativa é que muitas empresas quebrem, né, inclusive, né? Então, existe uma relação direta, né, entre a pandemia, claro, e o problema financeiro das empresas, mas a partir do momento em que a pandemia tem aí uma melhora, né, no quadro, né, aí no quadro sanitário, claro que vai ter uma melhora na economia, mas esse efeito não é imediato nas empresas, tá? Então, vai ter muito desemprego, então vai ter uma queda de consumo, então a economia é muito complexa, né? Então, a reação aí em cadeia das coisas que acontecem, né, no âmbito sanitário, eu acho que vão se prolongar um pouco mais no tempo. Agora, com relação a setores, aí, se eu bem entendi a pergunta, setores aí que teriam aí um aumento, né, que já estão tendo talvez um aumento de demanda, claro, a gente tem toda a parte relacionada à saúde, né, a medicamentos e toda a parte de tecnologia, né, as pessoas aí tendo que trabalhar e se relacionar via internet, fazer tudo pela internet, né, então você tem aí com certeza algumas empresas que acabaram tendo um aumento de demanda, né, tudo que é serviços de delivery de produtos, né, também. Então, claro, a gente deve ter aí um percentual de empresas, né, que acabaram tendo um aumento de demanda, mas, né, no geral, não, né, a queda foi sentida aí para grande parte das empresas, né. Seguramente. Doutor, para a gente encerrar, como o financeiro de uma empresa deve conduzir nesse momento se não sabe se a Arca paga os seus impostos, os seus tributos, ou se paga os funcionários para não entrar numa demissão? Como se organizar em meio a essa dúvida para organizar os seus pagamentos, o seu dinheiro, que tem limite, né? Olha, bom, primeiro ficar atento, né, às medidas que o governo já adotou, né, para a redução de tributos, postergação do recolhimento de tributos, né? Isso é uma coisa que ajuda bastante, tem ajudado bastante muitas empresas, né? Muitas empresas também, aí ficando na área fiscal, né, tributária, estão Travou a imagem? Para tentar reduzir a carga tributária, recuperar créditos do passado, né, que deixaram de ser aproveitados. Enfim, existem uma série de medidas aí que podem também ser adotadas enquanto a gestão tributária, né? E do lado do trabalhador, né, existem também aí algumas medidas que o governo adotou, né, para reduzir aí o dispêndio das empresas, né? Redução dos salários, de forma que o INSS pague uma parte, né? Enfim, tem algumas medidas aí, não é bem a minha área de atuação, era trabalhista, mas eu sei que existem medidas também que estão dando aí algum respiro sem necessariamente acarretar aí demissões, né? Que eu acho que é o principal que deve ser preservado, né? A Prefeitura de São Bernardo inaugurou a maior unidade de saúde do país, entregue exclusivamente para atendimento de pacientes com coronavírus. Trata-se do novo hospital de urgência do município, onde serão ofertados 250 leitos, sendo 80 de UTI e 170 de enfermaria, destinados aos pacientes com Covid-19, encaminhados pelas demais unidades de saúde do município. A Jovem Pan ouviu o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que detalhou a inauguração. Ia começar justamente falando, o senhor passou pela infecção, esteve contaminado com o coronavírus e conseguiu se recuperar. Desde já, nossa alegria pela sua recuperação. Que bom, prefeito. O senhor poderia começar falando para a gente quantas pessoas, o número de habitantes de São Bernardo do Campo e como estão os números do coronavírus aí dentre a população? Olha, Adriana, os números são bastante preocupantes aqui na cidade de São Bernardo, como está em toda a região metropolitana aqui da capital. Nós ontem, infelizmente, chegamos a 108 vítimas, foram levadas a óbitos pelo coronavírus. Na última terça-feira, eu decretei luto oficial quando chegamos a 102 óbitos. Hoje, nós já chegamos a quase 1.000 infectados confirmados e mais de 3.000 em investigação. É um número bastante alto. Este cenário se repete em toda a região do Grande ABC. Para fazer um comparativo, o número de óbitos para a população do ABC, que é de aproximadamente 3 milhões de habitantes,
já é o mesmo número de óbitos que teve a Argentina inteira, que tem 45 milhões de habitantes. Então aqui a pandemia cresce numa velocidade muito rápida, o que nos obriga a ter aí medidas de fiscalização rígidas, de controle e, ao mesmo tempo, medidas voltadas à saúde pública que possam oferecer o atendimento necessário, exatamente para não permitir que um número absurdo de pessoas sejam levadas a óbito. Ô prefeito, e quais os planos para depois da pandemia? É uma unidade exclusivamente para o tratamento de pacientes com a Covid-19 agora, mas passada essa crise, que a gente não sabe também quanto tempo vai durar, mas passada essa crise, seja no momento que for, quais os planos? Vitor, esse hospital nós começamos a construí-lo em maio de 2017. O projeto para ele é um hospital de urgência e emergência. Ele iria substituir o velho pronto-socorro de São Bernardo. Com a chegada da pandemia, nós reprojetamos a sua operação. Então, nós continuamos com o antigo pronto-socorro funcionando para os atendimentos de urgência e emergência. Quando passar a pandemia, este hospital será o futuro pronto-socorro central de São Bernardo. Por que não o nome pronto-socorro e sim o hospital de urgência? Pronto-socorro você não faz processo cirúrgico. Neste hospital, nós teremos atendimentos cirúrgicos, no caso de traumas, ortopedia. Então, ele é um hospital projetado para ser um hospital de urgência e emergência. Com a chegada da pandemia, alteramos a sua operação e não a instalação. Originalmente, ele teria capacidade para receber 20 UTIs. Nós mudamos em 60 dias. Nós estamos inaugurando ele com 80 UTIs e 170 unidades de enfermaria. Paralelo a isso, 15 dias atrás, eu também alterei um outro hospital que seria para tratamento oncológico, que é o novo Hospital Anchieta, já está funcionando, aliás, com 80% da sua capacidade ocupada, também para pacientes do coronavírus. Para vocês terem dimensão de números, quando surgiu a pandemia, imediatamente nós conseguimos bloquear para atendimento da Covid-19 167 leitos, entre UTI e enfermaria. Com a inauguração do novo Hospital Anchieta, nós fomos para 267. E agora, no dia de hoje, com a chegada do Hospital de Urgência, nós passaremos a ter 517 leitos destinados às vítimas do convite da Covid-19. Isso nos traz uma marca que eu não me orgulho, de poder atender o maior volume per capita de pessoas infectadas do Brasil. Se você pegar a população de São Bernardo do Campo, que é de 830 mil habitantes, nós teremos 517 vagas disponíveis para pacientes do coronavírus, o que é um número relativamente confortável. Por que, Adriana e Vitor, relativamente confortável? Se as pessoas não colaborarem e a pandemia continuar com a sua expansão, seguramente esse hospital, em menos de 10 dias, estará saturado. Não foi diferente com o que ocorreu com o novo Hospital Anchieta, um hospital de 100 leitos, e ele já está com 80% da sua capacidade em 10 dias. Então, inaugurar o hospital é muito importante. Esse é um hospital diferente dos de campanha, que são montados e desmontados após a pandemia. Esses dois hospitais se incorporam à rede de saúde do município de São Bernardo do Campo, mas nem por isso nos traz um conforto a longo prazo de que eles darão conta de atender toda a demanda se continuar crescendo a epidemia. Agora, 12h17, a gente faz um intervalo rápido para quem nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Até já! Seguimos aqui conversando com o prefeito Orlando Morando, de São Bernardo do Campo. Prefeito, enquanto o senhor falava, quem nos assiste por imagens também, via aí bem a localização, o tamanho do hospital, bem grande mesmo, bem estruturado. Está aí mais uma vez para quem nos acompanha por imagens, por vídeo. A gente também teve imagens de dentro do hospital, tudo bem novinho, e também da ala especial para atendimento à Covid-19. Conta pra gente onde fica exatamente o endereço desse hospital e como que está a situação dos leitos nos hospitais particulares e públicos, a ocupação desses leitos. Esse novo hospital, o senhor trouxe pra gente aí o número de leitos também?
Eles estão bem equipados com respiradores e toda a equipe médica? Adriana, esse hospital tem 23 mil metros de área construída. Como eu havia dito, a construção começou em maio de 2017, então exatamente 3 anos atrás. O hospital abre com a sua plena capacidade de atendimento, 170 de enfermaria, 80 de UTI. Ele está localizado na Avenida Joaquim Nabuco, centro da cidade, exatamente em frente ao antigo pronto-socorro central. Então, na verdade, os dois estão ali lado a lado. É um que existe de mais moderno no processo de arquitetura, recebeu todos os prêmios nacionais, o projetista foi premiado, Marcelo Bach, se não me falha, Ângelo Bach, foi amplamente premiado. É um hospital sob os aspectos de segurança para o trabalhador, com tudo que existe de mais moderno. Nós conseguimos, neste período, já ampliar diretamente 80, além do que nós tínhamos, respiradores. Nós teremos 80 UTIs com 40 respiradores. Tem aí um compromisso do governo do estado, chegando os respiradores da China, nos disponibilizar o restante, e também o nosso pedido junto ao SUS, porque eles hoje têm o monopólio da compra de respiradores nacionais. E eu espero suprir isso já na próxima semana. Mas é um hospital do que existe de melhor. Eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu estive em um hospital internado. O hospital que eu estive era particular, eu não sou hipócrita, eu tenho plano de saúde, eu não ia ocupar rede pública para ocupar um leito só porque eu sou prefeito. E posso garantir àqueles que precisarem deste hospital que nós estamos entregando no dia de hoje. Ele não deixa nada a desejar aos mais modernos hospitais privados que existem no estado de São Paulo. Então, para nós é motivo de alegria. Hoje era para ser um dia festivo. Afinal de contas, entregar um hospital de quase 200 milhões de reais foi um investimento colocado tanto nas edificações quanto nas instalações. Porém, não dá para a gente fazer festa em uma cidade que já perdeu 108 moradores vítima do coronavírus. Mas é um equipamento, sim, que vai ajudar muito na saúde pública. A pandemia vai passar e o hospital vai continuar. Hoje, ele atende as vítimas do coronavírus. Depois, ele estará aí pronto para atender toda a cidade de São Bernardo do Campo. Qual é a taxa hoje na rede pública, na rede particular, e quais os planos da prefeitura? Porque a quarentena é colocada justamente para salvar o sistema de saúde, né? Para que não haja uma superlotação no sistema de saúde, as pessoas não fiquem doentes, todas elas ao mesmo tempo. Então, qual o plano da prefeitura? Assim que essa taxa de ocupação da rede hospitalar baixar, haverá a flexibilização e a reabertura, o fim das medidas impostas? E qual é essa meta? A partir de qual momento, atingida qual taxa de ocupação, vai ser feita a flexibilização, prefeito? Vitor, hoje nós temos uma ocupação da rede pública. A rede privada nós não temos o acesso da disponibilidade de leitos. Certo. Nós sabemos informalmente que existe uma boa disponibilidade. Na rede pública, eu tenho 81% das nossas UTIs destinadas ao coronavírus ocupadas, então eu tenho aí uma relativa folga de 19%, sem contar o novo hospital. Então, a partir de amanhã, em percentual, nos dará um conforto muito maior. E dos leitos de enfermaria, nós temos 73% ocupado. Esses números eram de ontem à noite. A gente sempre tem o balanço do final do dia para o outro dia. Hoje, final do dia, nós fazemos a atualização, até porque ao longo deste período diurno, pacientes recebem alta, infelizmente pacientes são levados a óbito, o que vai atualizando a disponibilidade de leitos. Naturalmente, com o dobro da capacidade, amanhã eu ficarei com uma disponibilidade de no mínimo 50% de UTI e até mais, devo chegar a 70% de disponibilidade de enfermaria. É óbvio que para quem tinha 267 leitos, ganha no dia de hoje 250, é quase o dobro da capacidade. Então esse é o quadro em percentual da ocupação dos leitos públicos do município de São Bernardo do Campo. Quanto à flexibilização, isso é um processo que o mundo vem mostrando.
o que leva você a flexibilizar? O achatamento da curva. Então, quando você consegue começar a diminuir o número de pessoas infectadas e aí você fazer o teste por amostragem em um maior número de pessoas nos leva a este número e também a disponibilidade de leitos na rede pública de saúde. Hoje, nós estamos ampliando a disponibilidade. Isso não quer dizer que ela não será preenchida. E, ao mesmo tempo, nós não temos um número positivo porque está crescendo o número de pessoas infectadas. Então, se você me pedir uma precisão de quando nós poderemos começar a flexibilizar, que é o desejo especial do prefeito, permitir que a atividade econômica retorne, nós dependemos do apoio e da colaboração da sociedade. O nosso índice de isolamento na cidade não é bom, nós chegamos a ter uma marca de 60% da população. Isso veio caindo nas últimas semanas e não se recuperou. O índice médio que nós estamos mantendo em São Bernardo é de 48%, quer dizer, abaixo dos 50%, o que não é bom. Então, eu quero inclusive aproveitar esta alta audiência da Jovem Pan e pedir para as pessoas, não adianta decreto do prefeito, não adianta multa, se as pessoas não estiverem conscientes da importância delas usarem máscaras, delas fazerem higienização pessoal com álcool em gel e, principalmente, manterem o isolamento social. Eu tenho dito e reafirmo, que ou as pessoas colaboram em manter o isolamento social em casa, que aí pode ser ao lado da família, ou, infelizmente, cada vez será um número maior de pessoas que terão o isolamento dentro dos hospitais. E aí não é isolamento social, é isolamento hospitalar. Então, colaborar para que a curva de infectados não cresça é um instrumento fundamental para que possamos começar a pensar e organizar na flexibilização da atividade econômica do município de São Bernardo do Campo. Ok, para a gente encerrar, prefeito, rapidamente, então, acho que o senhor já se posicionou, o senhor não pretende aderir também ao decreto último do presidente Jair Bolsonaro com relação a flexibilizar a abertura de academias, salões de beleza e barbearias, mesmo que com todos os cuidados necessários e gradualmente? Adriana, já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que a flexibilização, hoje ela responde ao decreto estadual. Os municípios perderam a autonomia. E aqueles que tentaram flexibilizar fora do que está no decreto estadual, sofreram intervenção do Poder Judiciário. Eu não serei aqui irônico e muito menos vou enganar a minha população, querendo fazer um gesto que, sabendo da certeza que serei acionado ou pelo Ministério Público ou pelo próprio Poder Judiciário. Então, a regra hoje é muito clara. Quem define a flexibilização da atividade econômica nos estados não é o município, e sim é o decreto estadual. Em sendo permitido pelo decreto estadual, com certeza nós teremos um grande desejo de retomar a atividade econômica do município na maior velocidade. Lembrando que a atividade industrial está autorizada. Aqui em São Bernardo é a cidade das montadoras. A Scania já retomou a sua atividade produtiva, a Mercedes também, e a Volks já tem uma previsão futura de que isso possa ocorrer. Então, uma parcela da atividade econômica volta. O que hoje nos incomoda muito é não autorizar a atividade do comércio e do serviço. Porém, nós dependemos de uma autorização do decreto estadual e também o Estado faz esse monitoramento exatamente passado pelos índices de pessoas infectadas, do achatamento da curva e da disponibilidade de leitos públicos disponíveis. O especial Jovem Pan Coronavírus faz uma rápida pausa e volta já. Jovem Pan Especial. Coronavírus. Jovem Pan Especial. Coronavírus. Estamos de volta com o especial Jovem Pan Coronavírus.
A Secretaria de Saúde de Mato Grosso confirma 673 casos de Covid-19 e 21 mortes. Apesar dos números baixos, se comparados a outros estados brasileiros, há uma preocupação com a adesão à quarentena, já que Mato Grosso tem uma das piores taxas de isolamento do país, ficando à frente apenas de Goiás. A Jovem Pan conversou com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, que explicou a situação do estado. Vamos acompanhar. Governador, qual que o senhor acha que é o desafio agora aí no estado? Apesar de números mais baixos na comparação com outros estados, as medidas de restrição social, de isolamento social, por que essas medidas, na opinião do senhor, não vêm dando o resultado esperado? Bom, na verdade, nós aqui adotamos uma estratégia talvez um pouco diferente, porque nós temos 141 municípios no estado de Mato Grosso, 98 deles, até o presente momento, não tem um único caso sequer de Covid-19 confirmado. Se nós temos 141 municípios e pouco mais de 40 tiveram casos, ficou muito claro para nós, desde o início, que não daria para o governador do estado de Mato Grosso começar a tomar medidas pontuais para cada cidade e muito menos tratar todas as cidades do estado de Mato Grosso de forma igualitária. Nós temos que aplicar o remédio certo, no lugar certo e na hora certa. Nós sempre fomos favoráveis a medidas restritivas, entretanto, elas precisam ser aplicadas no momento certo. Você não pode ter uma dor de cabeça, achar que aquilo pode ser um tumor, um câncer na cabeça e correr e fazer uma quimioterapia. Você tem que fazer o diagnóstico certo. Então, a pandemia, ela é grave, ela é séria, ela pode tirar muitas vidas, mas um governante, ele tem que olhar para todos os aspectos do problema. Salvar vidas é necessário, porém, se nós fizermos lockdown, medidas restritivas, antecipada, fora de hora, isso vai prolongar muito esse tempo de paralisação e as consequências econômicas serão gravíssimas. E quando a gente fala consequências econômicas, não é desse negócio abstrato, economia. Nós estamos falando da vida das pessoas, do trabalho das pessoas, porque a grande maioria do cidadão brasileiro, ele precisa trabalhar para comer, ele precisa trabalhar para viver. Poucos são aqueles que podem dizer, não, vamos ficar em lockdown, vamos ficar todo mundo parado. Se precisar ficar 90 dias, a gente fica, ficar 6 meses, a gente fica, para salvar vidas. Ok, algumas poucas pessoas vão comer 6 meses sem trabalhar, a maioria precisa trabalhar. Então nós estamos tentando equilibrar isso aqui no estado. Nós temos alguns níveis de restrição por enquanto, que é de aglomeração, de reuniões, qualquer tipo de aglomeração. Nós somos o primeiro estado que determinou legalmente o uso da máscara. Há mais de um mês nós já estamos com essa campanha, exigindo, multando, então um bom nível de adesão. Então é por isso que esse índice de isolamento que você se referiu no início da nossa conversa, ele está baixo. Porque por enquanto nós ainda estamos fazendo as medidas restritivas sem afetar muito a nossa economia para salvar vidas e não arruinar a vida dos mato-grossenses. Governador Mauro Mendes, quem faz a pergunta para o senhor agora é José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé Maria. Muito bem, governador. A gente viu que internacionalmente, depois nacionalmente, há ainda uma disputa muito grande política sobre cada medida administrativa tomada. Aí no Mato Grosso é a mesma coisa, há uma disputa política de um lado e de outro, os palpites que não levam em consideração técnicas e dados que o governador e prefeitos têm. Olha, Zé Maria, é natural que no momento que o mundo está abalado com esta pandemia, muitas pessoas assustadas, a mídia, corretamente, ela coloca algumas imagens que chocam de cemitérios abrindo ali 50, 100 valas por dia, as pessoas morrendo, 1000 pessoas por dia. Nós temos que reconhecer que são imagens que assustam as pessoas e criam um momento que eu chamo de irracionalidade. Nós temos hoje aí não só a pandemia do coronavírus, mas nós temos aí uma histeria coletiva causada pelo medo, pelo pânico e por cenas que são reais. Mas existem outros problemas reais também que nós temos que enxergar. Então, aqui em Mato Grosso, eu não entrei nessa disputa com os prefeitos. Eu disse, olha, como eu não posso tomar uma medida igualitária para os 141 municípios, ou seja, para o estado de Mato Grosso, os prefeitos tomam a decisão e eu passo orientações de como agir. Porque uma cidade que não tem nenhum caso não pode tomar a mesma decisão que Cuiabá, que é a capital, que já tem mais de 300 casos. Então, são medidas diferentes. Já que é medida diferente, específica para cada município, o prefeito toma e eu passo orientações, seguindo
a ciência, seguindo um contexto mais amplo que tem que ser levado em consideração, além da própria pandemia. Porque senão, eu sempre disse isso, precisamos salvar vidas, mas se agirmos equivocadamente, a gente vai arruinar, vai piorar, vai matar muita gente de fome, de violência, de tantos outros efeitos colaterais de medidas desproporcionais ou aplicadas na hora errada. Governador, rapidamente, a última pergunta agora de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, governador. Em primeiro lugar, parabéns pelo bom senso e por remar contra a maré da histeria coletiva. O presidente americano aqui, Donald Trump, disse ontem na Fox News que acha que muitos estão pregando o isolamento radical e o fechamento da economia até as eleições para atingi-lo. A pergunta que eu lhe faço é, o senhor acha que há um fator de politização muito grande em nosso país hoje por conta da pandemia? Olha, Constantino, isso é possível. Lamentavelmente, nem todos os cidadãos brasileiros têm o mesmo caráter, cada um tem a sua personalidade, caráter, e é comum que em horas de problemas, algumas pessoas tentem tirar proveitos não republicanos desses problemas. Assim como tem empresários que ficam tentando triplicar o preço para vender respirador, vender isso, aquilo, para quem está desesperado tentando comprar, tem político que tenta tirar proveito, tem cidadão que tenta, né, de alguma forma, levar vantagem. É lamentável isso, mas é fato. No Brasil, né, não digo que são todos, mas o problema que eu vejo assim é o despreparo coletivo para o enfrentamento correto deste problema. Faltou racionalidade, faltou bom senso, e aí não quero culpar individualmente ninguém, porque isso surpreendeu de uma certa forma todo mundo, não deveria, porque nós vimos lá em dezembro acontecendo na China, em janeiro começando na Europa, em fevereiro, e quando chegou aqui, de repente, nós tivemos um carnaval, parecia que não tinha problema acontecendo no mundo, como se aquilo, né, pudesse não chegar na América Latina, chegou e aí espalhou pelo Brasil inteiro, e alguns estão tendo dificuldade em lidar com isso. Do nosso lado aqui, Constantino, eu estou focado no trabalho para ajudar a minimizar o problema de saúde pública. Hoje eu inauguro um hospital aqui e eu fiz um pouco diferente também que outros estados e governadores, que eu não quero criticar ninguém, mas eu construí em 45 dias 210 leitos definitivos. Eu não quis fazer hospital de campanha. 4, 5 meses de aluguel, gastam um dinheirão. O meu hospital custou 17 milhões de reais, né, e é definitivo 210 leitos com 40 UTI. Então, eu adotei algumas estratégias que eu comecei lá atrás me preparando, que a gente imaginou que vai chegar. Estamos bem hoje, uma das mais baixas taxas, por isso que nós estamos trabalhando, mas a gente admite que isso pode subir, né, como está subindo gradativamente, mas hoje a nossa taxa de ocupação das UTIs, que estão exclusivas para a Covid-19 em Mato Grosso, está na casa de 10%. E nós temos mais UTIs para serem inauguradas nas próximas semanas. Fabricante de bens de consumo de marcas como Gillette, Pampers, Ariel, Always, Oral-B e Vick, a P&G está no Brasil desde 1988. Aqui, a P&G emprega 4.000 pessoas e tem 4 fábricas, uma em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e uma em Manaus. A Jovem Pan conversou com a Juliana Azevedo, presidente da P&G no Brasil, que contou como a empresa tem enfrentado a pandemia de coronavírus. É uma empresa que atua em vários setores, muitos deles de higiene pessoal. E há alguma interferência da crise em relação à produção e também às vendas? Ou a empresa que a senhora comanda, pelo menos aqui no Brasil, sofreu muito pouco com a crise até agora? Não, essa crise ela é transformadora, então acho que ninguém vai passar por ela sem impactos. Mas a verdade é que nós atuamos num setor essencial, vendendo produtos de higiene, de saúde e autoestima, então seguimos funcionando. Mas dos 4.000 funcionários, como você mencionou, aproximadamente 1.000 deles estão trabalhando de casa, toda a parte administrativa, e o restante, que são as fábricas, seguem funcionando para garantir o abastecimento, que é a nossa missão nesse momento. Mas mesmo as fábricas, elas fabricam hoje de uma forma muito diferente do que elas fabricavam há 2 meses atrás. Mais de 20 protocolos diferentes foram implementados para garantir que os nossos funcionários possam trabalhar, mas de uma forma segura e saudável. Pergunta agora de Beto Caetano. Você, Beto? Juliana, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan também.
Juliana, a renda da população está em queda. Qual o efeito dessa queda da renda e do isolamento aí nos produtos que vocês vendem, no volume de vendas? Vocês esperam um impacto? Vão ter que mexer nisso de alguma maneira, por exemplo, no portfólio? Olha, até agora o que a gente observou, março foi um mês que, na verdade, as nossas categorias cresceram em vendas. Isso foi observado, inclusive, em outros mercados, muito em virtude do receio, né, da descoberta do que é ficar numa quarentena, o que é ficar sem poder sair de casa, e os consumidores se abasteceram mais. Abril já foi um mês de ajuste. Olhando para frente, não há dúvida que o cenário é desafiador. Uma previsão de diminuição do PIB, ela tem uma relação direta com o tamanho das categorias em que a gente atua. Nós temos falado com os nossos consumidores, através de ferramentas como essa que a gente está usando, mais do que nunca. Porque sim, nós vamos ter que mudar a nossa inovação, nós vamos ter que mudar a forma como a gente apresenta os nossos produtos para que eles continuem fazendo parte da vida desses consumidores. Muito dos nossos portfólios já tem uma presença vertical bem grande, então pega o nosso portfólio de pasta de dente, por exemplo. A gente tem pasta de dente menos de R$ 2,00 até R$ 20,00, então cabe em todos os bolsos. Mas nós estamos, sim, revisitando em todas as linhas de produto para garantir que, seja com inovação, ou seja com tamanhos de embalagem diferentes, a gente vai estar servindo esse consumidor nessa realidade nova que se apresenta, que já está no nosso Brasil. Bom, já que é uma empresa mundial, que análise a senhora faz de ações que os governos vêm tomando para combater a crise e aqui no Brasil especificamente as medidas econômicas? Há algum incentivo que a senhora gostaria de ressaltar ou ainda faltam mais incentivos? Olha, a Procter, como você ressaltou, uma empresa de 180 anos e uma empresa sólida, né? Então, a gente não teve que lançar mão de nenhum dos incentivos nem benefícios que o governo liberou para a economia. Mas não há dúvida que é necessário apoiar, porque num país aí com 40 milhões de informais, com uma crise de liquidez que se aproxima, ainda há muito o que fazer. Nós temos trabalhado em parceria através de associações para tentar influenciar as políticas públicas, mas a gente acredita que a manutenção dos empregos que a gente tem, a inovação dos produtos e o nosso compromisso de longo prazo aqui no Brasil talvez seja a melhor forma da gente contribuir com o nosso país nesse momento. Beto Caetano, para a gente fechar a entrevista. Beto. Juliana, vocês têm uma linha de produção de massa, né? Quer dizer, são volumes muito grandes de produtos e distribuídos pelo Brasil inteiro. Nós vimos problemas na logística. Como é que está o sistema de distribuição de vocês? Uma das grandes, eu acho que, coisas positivas desse momento tem sido a parceria com o varejo, que está tendo que se reinventar também. Mas não há a menor dúvida que sofre a loja pequenininha, porque é um problema de mobilidade e como você serve uma loja pequena, muitas vezes é naquele relacionamento pessoal. Então, esse é um segmento que a gente sente um pouco do impacto e está trabalhando com os nossos parceiros distribuidores e atacadistas alternativas, seja através de uma venda com WhatsApp, seja através de uma venda por televenda, capacitação diferente, até fornecimento de EPIs para esses vendedores que vão sair à rua, de novo, porque a nossa preocupação é que todo mundo que toque o nosso produto, que está aí comprometido nessa missão de cuidar e abastecer, faça isso de forma segura. Do ponto de vista de suprimentos, de matéria-prima, nós não tivemos nenhuma interrupção, a gente conseguiu se manter bem. Eu acho que é um pouco do privilégio estar presente em 170 países, a gente viu a crise chegando antes e conseguiu se antecipar, mas sim, a logística dentro do Brasil e chegar nas lojas pequenininhas é um desafio hoje e é um desafio que vai demandar a nossa reinvenção junto com os nossos clientes. A velocidade com que a pandemia de coronavírus se espalha para o interior de São Paulo está preocupando as autoridades. Todos os municípios com mais de 70 mil habitantes do estado já têm casos confirmados da doença.
Um deles é Jundiaí. O prefeito da cidade, Luiz Fernando Machado, conversou com a Jovem Pan para detalhar essa situação. Prefeito, vamos começar entendendo como está a situação de infectados, infelizmente mortos, a situação do sistema de saúde aí em Jundiaí? Bom, nós temos aqui hoje uma realidade de uma cidade que é referência para outros 6 municípios do entorno. Então, Jundiaí é referenciado para o sistema de saúde, para as cidades de Várzea Paulista, Campo Limpo, Jarinu, Itupeva, Louveira e Cabreúva. Nós temos hoje 318 casos confirmados nesta nossa região. Dentre esses 318 casos confirmados, nós já tivemos 25 mortes aqui na nossa cidade, que de fato demonstra o crescimento dessa doença no interior do estado e o crescimento especialmente nessas cidades que estão no entorno de São Paulo. Nós temos uma proximidade com a capital e isso nos faz, em sinal de alerta, perceber a importância do isolamento social e das medidas que são adotadas para minimizar estes efeitos. Nós ainda temos uma situação nos hospitais públicos aqui na cidade de ocupação e uso de 43% das nossas UTIs. Nós temos ainda espaço para acomodar as pessoas da nossa região que eventualmente venham se acometer dessa doença, mas o cenário é sempre um cenário de preocupação e de alerta para todas as cidades do estado de São Paulo, especialmente aqui esta nossa região. Sim, a situação, o momento é bem preocupante, os números também, né, acendem um sinal de alerta mais do que vermelho. Como que está o sistema de saúde? O senhor falou 43% da ocupação, a questão de respiradores, leitos e profissionais da saúde. Nós, nesse momento, portanto, temos 43% da totalidade dos respiradores sendo utilizado aqui em Jundiaí pela rede pública. Na rede privada, a situação de ocupação de leitos de UTI é maior, ela chega a 80%. No setor público, nós preparamos toda uma circunstância e uma ala no nosso maior hospital para receber exclusivamente pacientes Covid, e também a iniciativa privada tem se movido na direção de ampliação de leitos. Então, a circunstância hoje, volto a dizer, é uma circunstância que nos preocupa e, por isso, temos estimulado que as medidas sejam cumpridas na nossa cidade para termos uma circunstância de achatamento real da curva aqui no município de Jundiaí, já que nós temos, nesse momento, condições, em razão do volume de testagem que faremos, de ter um diagnóstico claro da população contaminada e as estratégias que serão tomadas a partir exatamente desse diagnóstico pronto, que é o que nós estamos fazendo desde o início da semana. Perfeito. O senhor falou sobre a possibilidade de aumentar o número de leitos em caso de superlotação, porque está caminhando para isso, né? Nesse número que o senhor passou aqui para a gente de 80% já de ocupação, os pacientes que tiverem que, infelizmente, talvez entrar em uma fila, seriam transferidos para alguma cidade próxima, ou realmente vai dar tempo de providenciar esses leitos extras, um atendimento, um local para atendimento de saúde extra a mais aí? Esta realidade de 80% é da rede privada. A rede pública, ela ainda tem um espaço para absorver este crescimento. A referência das cidades é Jundiaí, e nós, portanto, somos sede de toda a absorção dessa demanda que é regional. Neste momento, nós contamos exatamente com a nossa capacidade de ampliação, o próprio setor público tem ainda a capacidade de ampliação e nós temos dialogado com a iniciativa privada, com o setor público e privado, para que nós não deixemos o cidadão sem assistência, independente de qual seja a sua origem, se ele é SUS dependente ou se ele é o paciente da saúde complementar, do plano de saúde. Nós estamos trabalhando integradamente. A região de Jundiaí tem, neste momento, condições de absorver as demandas da sua região, dos seus pacientes. Por isso, defendemos claramente que façamos ampliações, tanto na rede pública quanto na rede privada, para suportar um eventual aumento. Ainda na rede pública, a situação é, eu diria, se comparada à região metropolitana e à própria capital, confortável, já que nós temos ainda espaço para uso de respiradores em mais de 50%. Quase 60% dos nossos respiradores estão ainda sem uso, mas é sempre um sinal de alerta para que nós tenhamos consciência de que essa doença ela cresce em progressão geométrica e que este crescimento em progressão geométrica pode transformar uma cidade de cenário calmo, de cenário de ocupação moderada, rapidamente para uma alta ocupação. Por isso,
a nossa necessidade de controle diário de tudo aquilo que envolve altas e que envolve internações, para que se tenha clareza na média e no tempo de internação que nós estamos utilizando para salvar os nossos pacientes em Jundiaí e na nossa região. Os testes são muito importantes, a gente aprendeu com os outros países, com as autoridades de saúde, como assim é possível controlar melhor a doença. É um sonho de consumo de todas as outras cidades, estados do nosso país. De que forma, prefeito, o senhor poderia contar para a gente um pouco mais detalhadamente? Essa testagem tem sido feita? Qual o teste que tem sido utilizado, de onde eles vieram e como está sendo possível atingir a população em massa aí? Bom, os testes vieram de uma aquisição que fizemos. Eu aqui comprei 10 mil testes rápidos para que nós pudéssemos aferir aquele teste do IgM e do IgH. E nós recebemos mais 10 mil testes do governo federal. Portanto, são 20 mil testes ao todo, o que vai me permitir testar 4,7% da minha população nesta fase do planejamento. Nós vamos testar 47 pacientes, cidadãos da nossa cidade, a cada 1.000 habitantes. Para que você tenha uma ideia, a Alemanha testa 25,11 a cada 1.000 e o Brasil, infelizmente, 0,63 a cada 1.000. Portanto, a testagem em Jundiaí extremamente elevada. O teste IgM e IgG e o teste que veio do Ministério da Saúde, que é exclusivamente o IgG. Então, com esse modelo, o que nós vamos identificar? Onde a doença está georreferenciada na nossa cidade, se tem algum bairro mais afetado. Nós vamos aferir qual a população atingida, nós vamos aferir também a quantidade de assintomáticos que testaram positivamente. Nós vamos ter um extrato da nossa cidade muito bem estabelecido, que vai embasar a tomada de decisões. Eu preciso tomar as decisões efetivamente com base nos dados, e por isso nós queremos sair do efeito subnotificação para o efeito de notificações reais. Eu hoje tenho, com os dados que já me foram entregues pela minha vigilância, pelo meu setor de saúde, que o percentual médio que deve ter de contaminados em Jundiaí chega aos 6%. Ou seja, com esta informação consolidada e essa investigação epidemiológica dando resultados, nós vamos ter condições de tomar medidas na cidade que sejam medidas criteriosas, que não sejam medidas com base no que eu acho, e sim com base no dado real da cidade. Desta forma, você consegue ter a decisão de modo mais objetivo e acertado. Neste momento, nós procuramos errar menos, e quem testar mais, seguramente errará menos. E termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.